Fala pessoal, beleza? Um bom dia a todos. Quero aqui mandar um forte abraço aos meus amigos ateus, agnósticos e livre-pensadores, né? Ou pessoas que praticamente já estão libertas ou ainda estão tentando se libertar desse casulo religioso, né? Te impedindo de voar para longe. Galera, é o seguinte, hoje estou aqui trazendo um vídeo, né, para falar de algo que eu ouvi de pessoas esses tempos, infelizmente, né, vindo com toda a ignorância através dessa pandemia. Eu vou falar sinceramente, não, às vezes as pessoas falam, não devemos assim, né, falar nossas vidas, falar, fica agora chorando, né, é ateu chorando. Não, não é questão disso. A questão eu acho que está difícil para todo mundo, certo? Infelizmente por causa dessa pandemia. Eu trabalho com manutenção, certo? Então eu não posso entrar num lugar que lá moram pessoas de risco, né? Muitas pessoas idosas. Então eu fui proibido de entrar lá para mim trabalhar. Então eu não estou trabalhando, certo? Tá difícil. E acho que não só tá difícil para mim, como tem outras pessoas aí que estão passando pelo mesmo, né? Infelizmente. E durante esse tempo aí, acabei conversando com pessoas que são totalmente hipócritas, sabe? Que só elas pensam que o mundo gira em torno só delas. Uma pessoa foi, uma bem conhecida minha, que ela trabalha em fast food, né? Num restaurante. E foi um dia que nós fomos pedir uma marmita, né? Uma marmitex. E meu cunhado estava aqui em casa, se eu não me engano, né? E ele queria um almoço. E ele ia pedir uma marmitex. Então eu liguei nesse lugar lá. E a pessoa falou: Nossa, Cadu, olha, sinto muito falar, mas graças a Deus vendeu tudo. A gente não tem mais nada. Eu falei: Nossa, sabe? Assim, respondi com educação: Nossa, que bom, né? Perguntei se teria algum lugar que ela poderia indicar que teria aberto. Ela falou que praticamente não saberia, né? Que acho que momentaneamente era só dela que estaria funcionando. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus, ela vendeu tudo. E não tinha mais nada de comida. Beleza. Peguei e falei: tudo bem, então muito obrigado. Tá. Uns tempos eu conversei com um amigo meu: Ei, tá trabalhando? Eu falei: Não, tô parado, tá difícil, né? Não tô podendo entrar no local lá de trabalho por causa desse risco de contaminação, né? E as pessoas não estão acreditando em usar máscara, não estão acreditando nessa possibilidade de se proteger e praticamente tô afastado de lá, né? Então tá. Aí essa pessoa, né? Ela pegou e acabou dizendo assim: graças a Deus eu tô trabalhando. Cara, pra mim, eu falei assim: beleza. Dei aquele joia, né, no zap e não falei mais. Por quê? Porque é o seguinte: quando você começa a pensar, a usar o seu raciocínio, aí você vê que todas essas pessoas, né, que se encontram ao nosso redor, que às vezes estão diante de nós, familiares, amigos, parentes, né? São totalmente o quê? Hipócritas. São verdadeiramente pessoas o quê? Falsas. Por quê? Porque ao sentido de eu perguntar para uma pessoa que ela não tinha mais determinado prato no restaurante dela, ou que seja, o estabelecimento, ela tinha que falar: graças a Deus ela vendeu tudo. Mas graças a Deus, caralho, nesse momento tem outras pessoas que estão fechando o seu estabelecimento porque não podem abrir. Não podem ganhar o seu pão.
estão em risco de abrir, levar uma multa, ou ser empresas, isso e aquilo. E aí a pessoa fala que eu vendi o meu prato de comida, ou eu vendi toda a comida que estava num restaurante, porque foi graças a Deus. Sabe, não dá mais para suportar isso, escutar pessoas ignorantes levando a prática, falando do dia a dia, que tudo isso acontece com eles por causa de um Deus. Então ele faz acepção de pessoas, ele acaba escolhendo um e ferrando com outros. Eu tenho um caminho para você, mas aquele eu condeno. Só que a pessoa não tem a reflexão de olhar para frente e falar o quê? Foi graças a essa pandemia que hoje no meu restaurante eu acabei vendendo todo tipo de prato de comida que eu tinha e não sobrou nada. Não, mas aí o mais importante que tem é agradecer a Deus. Agradece a Deus por faltar o quê? Um prato de comida para aquele não ter o que comer. Um trabalho para aquele que está com porta fechada, mas o dela, ela vender tudo. Graças a esse Deus. Sabe, é uma coisa que você acaba ouvindo que te remói por dentro. Te remói. Te arrebenta. Você acabar de ouvir isso. De uma pessoa ser tão ignorante, né? Saber que ela está vendendo as coisas que está no restaurante dela, ou o que esteja lá, porque outros estabelecimentos estão fechados, mas aí a pessoa com aquela consciência de jumento, né, com uma total burrice, acaba falando o quê? Graças a Deus. Graças a Deus. Aí você conversa com outra pessoa, né, que você não está trabalhando, e aí a pessoa vai e glorifica, né, ou fala, mas graças a Deus eu tô. E os outros, porra? E os outros, caralho? Como que fica? Como que fica? Quantas pessoas nesse momento estão morrendo de fome? Quantas pessoas nesse momento estão sendo despejadas de casa que não tem dinheiro para pagar aluguel? Quantas pessoas não têm mais o seu trabalho? Quantas pessoas estão perdendo mini firma, empreendedores que estão fechando por culpa desse vírus, por culpa dessa pandemia, que foi o quê? Ignorância do próprio ser humano que acabou causando isso. Por causa de ganância. Ganância. Em querer subir num escalão. Querer ser a pirâmide lá em cima, enquanto os outros lá embaixo servem de escada. Essa é a verdade, agora estamos pagando por isso, não só o Brasil, mas vários países que infelizmente foram o quê? Pego por essa pandemia. E aí você conversa com uma pessoa, a pessoa sinceramente com você, ela fala que graças a Deus ela está trabalhando. Mas que porra de ser humano é esse? Que merda de ser humano é esse? É esse o ser humano que tem coração? É esse o ser humano que tem sentimento? Ele só pensa nele. Né? Ele só pensa nele. O dia dele passando bem, ele tendo que comer na mesa, né? Ele sentando, ele agradecendo, beleza, mas ele só agradeceu para ele aquele momento, enquanto mais do que mais de milhões de pessoas estão passando o quê? Sofrimento nessa vida por acreditar o quê? Em uma entidade mentirosa. E vai me dizer que é verdade. Prova a existência. Prova a existência desse Deus. Prova a existência desse ser celestial que foi criado num livro. Assim como existem outros livros de história, outros livros de ficção, outros livros de fantasia, quadrinhos, contos, fábulas, tudo. Tudo. E aí é obrigado a acreditar perante você ter a fé que você não vê, mas você acredita. E é essa coisa que te enlouquece. É por causa dessa porcaria que outras pessoas são tratadas mal. É por causa dessa mentira que outras pessoas são pisoteadas. Só eles são o que? O certo. E são as mais pessoas erradas e tranqueiras que existem. E aí nós somos vistos
como mal, como pessoas de mau índole, pessoas que são mal vistas na sociedade, né? Pessoas com aquele caráter horrendo, como as pessoas falam, não escuta, não conversa com um ateu. Eu mesmo, quando eu estava na igreja, fui alertado para nunca conversar com um ateu, porque ele desviaria você das mãos de Deus, do caminho de Deus, ele levaria você para o lado sombrio, porque ateu é satânico, ateu era do mal. Ateus são encarnecedores que enfrentam a palavra de Deus. Espera um pouquinho aí. Quando você começa a ver o que é o lado do ateísmo, que é um lado que você é livre, entendeu? Você pensa de tal forma a qual você se raciocina, você vê que tudo isso é mentira, porque eles querem te manter o quê? Preso naquele lugar, não te querem ver livre. É essa a verdade. E aí julgam um ateu de tudo quanto é coisa. Filho do demônio, filho de Satanás, você vai para o inferno. Todas as ameaças psicológicas, que naquele tempo antigo, a igreja já usou isso para poder o quê? Castigar as pessoas e manipulá-las pelo medo. É justamente por esse medo que você tem medo de questionar, que você tem medo de impor aquilo que lhe foi posto desde criança, quando, por exemplo, é batizado. Aquele medo que te segura de lutar contra a realidade, mas prefere ficar o quê? Se confortando na bolha da ilusão. É triste, pessoal. É triste a nossa vida sendo real, injusta e cruel. E isso é para todos, porque todos nós somos feitos da mesma matéria. Independente se você seja rico, pobre ou de alto escalão, você é a mesma merda que nós. Entendeu? Você é um ser humano igual. Você vai morrer e vai entrar numa caixa de madeira. Pode ser que a sua seja enfeitada, esteja ouro, mas você vai morrer numa caixa. E se não te enterrar, te largar igual a nós, você vai feder a mesma coisa. Não pense que você é melhor que ninguém. Não pense que você acha que você tem alguém que te protege só porque as coisas na sua vida dão certo, independentemente do que vem ocorrendo. Isso é dependente da nossa vida. Com uns pode dar certo, com outros não. Isso é o decorrer da nossa etapa de vivência. Mas aí você ouve uma pessoa falando que ela vende tudo que ela tem, graças a Deus. E você ouve um amigo teu dizendo que ele está trabalhando, graças a Deus. Só que Deus esquece que não é só 2 que precisaram disso nesse momento. É milhares que estão desesperados. Por que essa acepção de pessoas? Porque eles tentam associar que tudo dá certo para eles decorrente de uma entidade divina? Será que só eles são algo que significa para essa entidade? Ou seja, esse ser celestial? Outras pessoas que existem não são? Né? Que nem houve muitos casos já passados que nós ficamos sabendo, que uns tempos aí eu estava entrando num debate com meu cunhado sobre o Titanic. Muitos sabem da história, né? Quando eu fiz o catecismo, eu aprendi sobre isso, que Deus afundou o Titanic. Olha o que eles ensinam para você nas igrejas. Eles já começam a te envenenar
para você começar a acreditar nisso daí, para você nunca entrar o quê? Num questionamento, nunca surgir aquela dúvida na sua cabeça, porque você vai se lascar com esse Deus. Você vai se lascar com essa entidade. E é esse o castigo que eles querem te dar, um castigo mental, mas um castigo poderosíssimo que se concentra na sua mente e você tem medo. Porque isso eu não vou mentir, eu também tinha. Se eu falar que eu estou mentindo, é mentira, mas eu também tinha. E aí eu falei pro meu cunhado assim, eu falei, se ele matou aquela mais de 1.500 pessoas num navio, afogada, né? Porque não acreditavam que em Deus, sei lá, se tinha Deus naquela época, até que diz que o próprio dono que criou o Titanic tinha falado isso daí. Isso é falácia, pessoal, é falácia. Naquela época, com certeza, ninguém tinha falado nisso. Com certeza, isso daí foi coisa do quê? De cristão naquela época. Com certeza. Sempre é eles que vivem inventando essas porcaria, assustando as pessoas, colocando as pessoas em pânico. Esses próprios cristãos, filho da puta. Com essas revelações absurdas. Com profecia bíblica. Com tudo isso que envolve o quê? Esse livro insignificante que tem, que eles usam para poder te enganar. Essa é a verdade. E aí eu disse pro meu cunhado assim, engraçado, no catecismo eu aprendi que foi isso um castigo de Deus por ter desafiado ele. Mas aí você vê, em vez dele salvar, ele matou. Em vez dele salvar, ele matou. Você começa a pensar. Só que quando você começa a ler aquele livro chamado Bíblia Sagrada, você vai ver que do início, né, essa farsa criada do Gênesis, a criação do mundo, você vai ver, você vai pegar assim, tem cada história, né, que ele manda executar as pessoas. Jesus mesmo, né, ou Jesusinho que as pessoas acreditam aí, o Cristo, que vem em forma de cordeiro para salvar as pessoas, que ninguém pediu para ele fazer essa merda, que tudo poderia ser consertado se fosse realidade essa história, se fosse real, fato verdadeiro, poderia ter consertado isso lá atrás. Só que você vê que isso aí teve mão de pessoas que tinham intenção de controlá-las naquele tempo, e essa é a verdade. E são, tipo assim, pessoas são controladas até hoje. Então você vê a ignorância dessas pessoas. Ignorância mesmo. Sabe? É triste a realidade. É triste. Sabendo que você ouve pessoas falando que graças a Deus foi isso, graças a Deus foi aquilo, hoje eu estou trabalhando graças a Deus, enquanto milhões estão passando necessidade. Mas as pessoas se levam à hipocrisia em pensar que é só elas que são agradáveis, é só elas que estão aqui. Mas elas, nesse momento de agradecer a um Deus imaginário, a um Deus inexistente, inerte, que só age no seu pensamento, no seu cérebro, porque o quê? Porque ele está em vida aí dentro, mas na prática, tudo isso morre na realidade. A verdade é essa. E agradecem ainda por terem o seu dia melhor, a sua vitória, né? Enquanto outros se ferram nesse momento. Você só vai aprender a cair na realidade a hora que você passar por um momento que você vai acordar. Você vai tomar esse choque e espero que você desperte e acorde. Quem sabe o seu modo de pensar vai ser diferente.
E você vai aprender a pensar que não existe só você. Beleza, pessoal? É triste a realidade. Mas infelizmente, essa é a nossa vida cruel e realista. Um forte abraço a todos.